Quando o entretenimento deixa de libertar a nossa imaginação e ampliar a visão do mundo, ele, na verdade, abre espaço para manipulação de consciências e para nos tornar colonizados. A cultura é expressa por meio de conhecimento simbólico, por isso ela usa quase sempre a arte como forma de expressão cultural. Exemplo disso são as pinturas rupestres na pré-história, mostrando como era a vida dos humanos naquele período. Mas há um momento em que a cultura vira uma indústria cultural. Essa é a tese de Theodor Adorno, em 1944, que eu já mencionei em vídeos passados. O que Adorno diz é que ela passa a ser regida por uma outra lógica, a lógica da mercadoria, a lógica do capitalismo. E esta lógica inclui manipulação de consciências, e o público se torna, então, alvo dessa manipulação. É curioso que há uma distinção. Enquanto a publicidade declara seus objetivos, a indústria cultural usa o prazer e a diversão como forma de sutilmente conduzir esses seus propósitos, esse interesse manipulativo. Essa sutileza é complicada para nós e ela, na verdade, se torna uma forma de controle social. Vamos ver o poder da manipulação. Em primeiro lugar, a diversão e as emoções substituem o pensamento crítico com todo o prejuízo que isso tem para a gente evitar a manipulação. A escala das plataformas globais é tão gigantesca que, de fato, ela pode manipular verdadeiras multidões. Os algoritmos criam hegemonias que atendem, então, a esses interesses ocultos. Há uma economia da atenção. Antes a gente usava o Zap na televisão, hoje usa os cliques nas redes sociais. E, por fim, uma maneira de perceber é o soft power, ou poder branco, que eu vou mostrar depois, que é um dos principais instrumentos para a construção do poder brando, essa é exatamente a indústria cultural. Como a gente pode perceber a indústria cultural? Em primeiro lugar, enxergando que há padrões repetitivos de narrativa. Por exemplo, quase todos os filmes de ação seguem um padrão que a gente chama de a jornada do herói. Em segundo lugar, há uma dependência de algoritmos que impedem a nossa liberdade de consumir tudo que a cultura produz. Terceiro, há uma concentração da propriedade, que eu já mencionei no passado também. E, por fim, há uma fusão entre os meios de comunicação e as redes sociais. Nós estamos assistindo à possível venda do TikTok, provavelmente para bilionários do Vale do Silício. Quais são as referências que eu usei no meu estudo e os exemplos que eu consegui criar da minha própria lavra? Primeiro exemplo, Shoshana Zuboff, de 2000. Ela cria o conceito de capitalismo de vigilância. E ela mostra como, iniciado pelo Google, pelo modelo de negócios do Google, que vigiava como você navega pela internet, esse modelo passou a ser usado por todos os mecanismos de busca e por todos as redes sociais e por streaming e tudo mais hoje em dia. Então, exemplos desse capitalismo da vigilância. O streaming de vídeo, os games online, os Reels e os Stories nas redes sociais, o streaming de música, sobretudo o playlist que o algoritmo produz, e também as artes virtuais que são objetos de comercialização por NFT, por tokens. Segundo o estudo Andrejevic, em 2004, que trata dos reality shows como o Big BB, e que coloca os próprios espectadores dentro da cultura de vigilância, fazendo isso se tornar mais aceito. É o mesmo processo que antigamente era feito com as revistas de fofoca e com os paparazzi, só que agora a serviço dessa manipulação de consciências. Terceiro estudo da Sonia Livingstone e seus colegas, de 2018, falando da alfabetização midiática como uma possibilidade de reduzir a susceptibilidade a essa manipulação cultural. Quero então dar exemplos da manipulação cultural
exemplos que mais me impactaram. O primeiro, o personagem chamado Zé Carioca, da Disney, foi criado em 1942, quando o Departamento de Estado americano mandou o Walt Disney e seus desenhistas virem morar por 1 a 2 anos no Rio de Janeiro para criar esse personagem. Ele não funcionou muito, porque o primeiro filme que fizeram se chamava Hola Amigos e era falado em espanhol. De qualquer maneira, o interesse do Departamento de Estado era construir uma aproximação maior do Brasil, que estava se inclinando a apoiar as potências do eixo. Segundo, todos os heróis de filmes de ação são manipulativos, né? Os heróis da Marvel, Batman, Superman, o Homem-América, também o Rocky Balboa, o Indiana Jones, o James Bond, todos eles servindo ao mesmo propósito. Os vilões, que antigamente, a partir dos anos 50, eram alemães e japoneses, por conta da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser terroristas e muçulmanos a partir dos anos 80. E não saiu mais disso, constituindo a islamofobia. E, por último, existe também um fenômeno que é a cooptação da contracultura. Exemplo disso, a rebeldia, que nos anos 50 foi apropriada pelo James Dean e foi manietada, e também o movimento hippie, que da mesma maneira foi cooptado. Quarto estudo é o do Pariser, em 2011, que trata os algoritmos como bolhas de informação. E claro que as bolhas limitam a diversidade cultural e podem manipular. Exemplo disso, a eleição do Trump, do Bolsonaro, do Brexit, o negacionismo, o mercado de criptomoeda, tudo isso são bolhas de informação. Quinto e último é o Nee, Joseph Nee, que foi o que criou o conceito do poder brando. E ele diz que o poder brando usa a indústria cultural como principal forma ou correia de transmissão das suas ideias. Exemplos disso: Hollywood disseminando o American Way of Life, o K-pop e os doramas impulsionando a aceitação da cultura da Coreia do Sul, animes e mangás impulsionando a cultura pop japonesa, as novelas no Brasil e no México, impulsionando vários aspectos da vida cultural, como moda, cultura e também debates sociais. E, por fim, não vamos deixar de lado as exposições de arte em grandes museus que projetam a excelência europeia. Como enfrentar a manipulação via indústria cultural? Em primeiro lugar, a educação midiática já vimos que é importante. Em segundo lugar, precisamos dar apoio a produções independentes. Agora, no streaming, a gente tem produções de todos os países do mundo, inclusive países do terceiro mundo, hoje chamados de sul global. A gente se libertou da hegemonia de Hollywood. Terceiro, a regulação das plataformas de redes sociais com maior transparência sobre como elas funcionam. Quarto, o consumo ativo, plural e diverso, ou seja, a gente buscar coisas diferentes do que a gente costuma consumir, exatamente para ampliar a nossa visão de mundo. Com mensagem de fechamento: o entretenimento é a cultura em movimento. Cabe a nós decidir se o entretenimento vai nos conduzir à emancipação ou à colonização pela manipulação de consciências.